Bom pessoal, vamos aqui a um estudo de caso na nossa instalação do WordPress. Nós temos aqui, nessa aula de exemplo, o arquivo diretório de pastas com a instalação do nosso WordPress. Estamos aqui no gerenciador de arquivos da nossa hospedagem Linux. Do outro lado aqui, na outra aba do navegador, temos aqui a instalação do WordPress para este exemplo de aula. Uma instalação do WordPress na versão 5.7.6. Temos aqui dois temas já pré-instalados, que nós já deixamos pré-instalados para essa aula. São esses temas, o tema Astra e o tema 2021, tema padrão. Eu apaguei os demais que vêm por padrão na instalação e deixei esses aqui para o nosso trabalho. Por que deixar sempre um tema oficial? Para o caso de termos problemas, com o nosso tema de uso, que vamos utilizar, que será o tema Astra, sempre é interessante ter um segundo tema que seja um tema oficial. No caso dessa versão, que é a versão 5.7.6, na minha opinião, o 2021, é o tema mais indicado por ser um tema da mesma época desta versão que nós estamos utilizando aqui. Bom, algumas considerações importantes. Na pasta de plugins, nós já deixamos aqui os plugins que nós precisamos utilizar na construção da nossa plataforma. Como vamos trabalhar aqui a construção de uma plataforma, já deixamos os plugins que utilizaremos para essa plataforma pré-instalados. Você também poderá encontrá-los acessando as pastas do seu gerenciador de arquivos da hospedagem, indo até WP Content e plugins. Abrindo aqui, você tem todos os plugins que serão utilizados nessa construção de plataforma. Então, é interessante que você já prepare tudo antes, Uma coisa que eu costumo fazer também nas minhas hospedagens é criar fora da área pública da minha hospedagem, isso é fora da Public HTML, numa área que somente eu terei acesso, um arquivo de repositório. Então, eu criei esse arquivo repo, que é um arquivo de repositório, onde eu coloco todos os possíveis plugins que eu possa querer utilizar para o caso de desenvolver ou entregar alguma funcionalidade a mais dentro da minha construção. Então essa daqui eu já deixo também aqui com plugins já zipados, prontos para serem instalados. Esses aqui são plugins que eu tenho aqui já prontos para instalação dentro do WordPress, é só descompactar e o plugin já fica pronto para uso dentro da minha instalação do WordPress. Bom, feito isso, eu tenho aqui a base, a estrutura do meu WordPress. Uma coisa importante também de a gente tratar aqui é a questão da estrutura inicial da base de dados. Vamos abrir aqui o nosso banco de dados MySQL em phpMyAdmin. Nesse aqui nós temos uma base de dados do WordPress. Essa base de dados é justamente a base de dados dessa instalação que está aqui, onde nós já fizemos aqui a preparação e já pré-instalamos aqui essa instalação do WordPress. Esse é um site que ele está assim no ponto inicial, somente o núcleo do WordPress aqui rodando, E você pode observar que todos os plugins que nós subimos para essa instalação estão ainda inativos, precisam ser ativados para que nós possamos começar a nossa construção. Então aqui nós temos a base de dados inicial. Essa base de dados é a base de dados do WordPress com suas tabelas. É interessante você conhecer essa estrutura de tabelas, essa estrutura do MySQL que é utilizado para o WordPress, porque caso você precise realizar alguma manutenção ao nível do banco de dados, você já sabe quais são as tabelas usuais do WordPress, quais tabelas de plugins você pode apagar, excluir, porque é assim, quando você instala o WordPress, essa aqui é a estrutura inicial. Você tem aqui uma tabela Comment Meta, uma tabela de comments, uma tabela para links, outra para options, uma tabela Post Meta, que seria os metadados dos seus posts, uma tabela de posts, outra de term metas e termos, Você tem aqui a Term Relationships, que é para o relacionamento de
utilizadores no banco de dados e relacionamentos entre outras funções do sistema, a taxonomia, que cuida dos links ali do seu WordPress, a tabela User Meta e a tabela Users. Essas duas tabelas são especialmente importantes porque elas tratam dos usuários no sistema WordPress. Então, na tabela Users, você terá acesso aos utilizadores da sua hospedagem. E aqui já vale uma dica muito importante para aqueles casos em que você perde os dados de acesso da sua instalação, não consegue abrir instalação, não consegue recuperar a senha. É muito interessante você ter esse conhecimento. Você pode simplesmente editar dados dessa tabela aqui direto no MySQL e você pode até mesmo recuperar o acesso do usuário administrador através dessa tabela. Lembrando que o seu usuário administrador da instalação é sempre o ID número 1, tá aqui. Então ele terá sempre esse ID número 1. Ele tem aqui um user login. Esse user login é o usuário de sistema. Então eu recomendo fortemente que você não mude, não troque esse usuário, porque existem plugins que param de funcionar quando você troca o usuário padrão. Eles estão assim meio atrelados ao usuário padrão por questões de configuração e podem parar de funcionar caso você mude esse usuário aqui na tabela de dados. Observe isso, porque justamente essa informação aqui você consegue mudar ela aqui, mas no sistema WordPress ela não pode ser mudada. Se você for até a área do painel aqui em usuários, se você tentar editar esse perfil e mudar esse dado aqui, ele não poderá ser mudado. Observe que existe um aviso aqui do WordPress dizendo, olha, não é possível alterar nomes de usuário. Por aqui não é possível, mas por aqui, dentro do meu PHPMyAdmin, eu posso simplesmente clicar aqui e fazer a edição e trocar esse usuário. Muito embora eu não recomende que o faça, porque caso você faça essa mudança com algum plugin ativo no sistema, existem plugins que vão parar de funcionar porque eles têm relações diretas no banco de dados com esse usuário. Então, se você precisa fazer essa mudança, que ela seja feita sempre que possível antes da instalação de plugins no sistema. Bom, uma outra importante, caso você perca acesso à senha desse utilizador, você pode fazer sempre a mudança de senha. Lembrando que essa user pass aqui não é a senha real. Ela é uma criptografia, uma chave criptografada da senha. Você não conseguirá nunca entrar no sistema utilizando esse dado. E por que esse dado é criptografado pelo WordPress? Por questões de segurança, ele é usado com criptografia. Voltando aqui à questão de edições, exceto pelo utilizador de login, qualquer um dos outros dados aqui podem ser mudados livremente direto aqui no banco de dados sem causar prejuízo ao sistema. Você pode vir aqui, simplesmente clicar em editar e você tem acesso aos dados dessa tabela aqui para serem modificados. Basta que você modifique um desses dados e clique em executar, exceto pelo caso da senha. A senha é muito importante. Eu venho aqui na parte do User Pass, que é onde está a senha do meu utilizador. Vou clicar aqui e antes de fazer qualquer troca de senha, eu clico aqui em MD5. Quando eu coloco ela nesse formato MD5, eu estou descriptografando temporariamente essa tabela para poder digitar aqui os dados da minha nova senha. Vou digitar os dados da minha senha, atendendo aos padrões de segurança. Vou deixar MD5 selecionado e vou clicar aqui em executar. Logo após fazer isso, ele vai mostrar aqui uma outra chave criptográfica e essa tabela vai voltar a ser exibida assim, da mesma forma que ela está nesse momento. Como não vou fazer nenhuma alteração nesse momento, eu não vou mexer nessa tabela. Apenas para fins de conhecimento, estou mostrando como isso é feito aqui no nosso sistema através do MySQL dentro da interface do PHPMyAdmin. Bom, acho que tenho falado as coisas mais importantes. Isso aqui é para efeito de conhecimento, né, para esse momento.
você pode observar, essa aqui é a tabela de dados. Sim, uma coisa muito importante, a questão do chamado sufixo de tabela. Esse sufixo de tabela, no caso da nossa instalação, ele tem aqui, olha, antes dos nomes das tabelas, ele tem aqui MMN75 underline em todas essas tabelas. É muito importante que esse sufixo não seja, esse prefixo, né, por assim dizer, ele não seja modificado, porque se você modificar esse prefixo, a tabela para de funcionar e seu sistema, consequentemente, vai quebrar. Então é importante que você fique atento a isso. Ele existe aqui para o caso de banco de dados, onde você tem mais de uma instalação de sistema, pode ser outra instalação do WordPress, ou uma instalação de um sistema como Magento, por exemplo, que você quisesse ter aqui dentro do mesmo banco de dados, e ele poderia trabalhar com os dois sistemas no mesmo banco de dados, sem problema, atendendo a esse critério, onde o outro sistema teria um prefixo diferente desse aqui que nós estamos utilizando para essa instalação. Então, acho que temos explicado o básico para esse estudo de caso. Eu quero agradecer a você pela participação mais uma vez e dizer que nas próximas aulas nós vamos dar continuidade aqui, trazendo mais conhecimento sobre esse sistema incrível que é o sistema WordPress. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela sua participação.